Salve noturnos, sou Rosiane e vou contar mais um relato sobrenatural e tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes, não esqueçam dos 3C. Curtam, compartilhem, comentem. Se não forem inscritos, por favor, se inscrevam e ativem o sininho. Sem mais enrolação, vamos ao relato. Quando eu tinha uns 6 ou 7 anos, fui morar em uma rua onde quase não tinha crianças. E as poucas que tinham, os pais não deixavam brincar na rua, incluindo eu. Meus pais eram médicos e pouco ficavam em casa. E nos raros momentos em que isso acontecia, íamos todos para a casa dos meus avós ou passávamos o dia em algum parque, em passeio em família. Sendo assim, eles pouco ficavam em casa e naquela rua. Eu, devido a essas circunstâncias, não fiz amizade com ninguém. Na casa em frente à minha, morava uma senhora que sempre estava no portão. Ela era idosa e usava sempre uma camisola branca com florzinhas rosas. Parecia que ela nunca tirava aquela roupa. E toda vez que ela me via, perguntava: "Onde está o meu filho?" Eu sempre respondia: "Eu não sei." Um dia, Jaqueline, que era minha babá, me viu respondendo à senhora e perguntou com quem eu estava falando. Disse que com a senhora da casa em frente. Ela fez o sinal da cruz e me mandou entrar. Jaqueline morava ali mesmo, naquela rua. Foi nascida e criada ali. Eu costumava dar a mesma resposta à senhora toda vez que ela me perguntava onde estava o filho dela. Reparei que Jaqueline passou a me olhar estranho e vivia de cochicho com os meus pais. Falavam sobre mim, pois reparava que me olhavam e Jaqueline sempre fazia o sinal da cruz. Não ficamos nem um ano naquela casa e logo meus pais compraram outra e nos mudamos. Jaqueline continuou sendo minha babá e continuou morando naquela rua. Ela ficou comigo até se casar e construir sua própria família. Isso quando eu já estava com 16 anos. O tempo passou e um dia, eu já com os meus 22 anos, voltando da faculdade, resolvi ir ver minha babá, pois já tinha muito tempo que não a via. Quando entrei na rua, vi minha antiga casa, ainda como era antes. Lembrei da idosa que morava em frente e que sempre perguntava se eu tinha visto o filho dela. Mas ao olhar para o que antes era a casa dela, vi apenas um terreno abandonado. Parei o carro por um momento e fiquei olhando aquele terreno que parecia estar abandonado há séculos. Quando cheguei na casa da minha babá, comentei com ela, perguntando por que tinham colocado a linda casa da idosa abaixo. Ela fez aquele sinal da cruz característico e disse: "De novo com essa história? Meu Deus, de novo com esse assunto, menino? Foi por isso que seus pais se mudaram daqui. Acho que você já é um rapaz e não vai se assustar se souber." Bom, curioso, perguntei o que eu deveria saber. Foi aí que ela me contou que há muito tempo, muito mesmo, nos anos 90, morava naquela casa uma senhora idosa com seu único filho, já beirando os seus 50 anos. Esse filho nunca foi bom. Muito cedo,
se envolveu com coisas erradas e más companhias. Um dia, ele chegou mais uma vez drogado em casa. Houve uma discussão entre ele e a mãe e ele acabou por tirar a vida dela. Ele foi preso e as pessoas revoltadas colocaram fogo na casa que consumiu por completo. Nunca mais ninguém construiu nada ali. Surpreso, perguntei para minha babá: então, de onde surgiu aquela casa que eu via? E a senhora que todo dia me perguntava onde está meu filho? Jaqueline me olhou assustada e mais uma vez fez o sinal da cruz. Não sei, filho. Não era para você ver aquela casa, pois ela nunca esteve ali. E também não era para ver a senhora, pois ela também não estava mais entre nós. E quanto ao seu filho, bem, ninguém nunca soube dele. Se você está gostando do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like. Faz toda a diferença para o canal. Eu morava em um apartamento que ficava no 3º andar. No apartamento de frente morava Carla. Ela era uma moça nova, bonita, trabalhava como professora. Ela era muito reservada, não tinha muitos amigos. Quase não saía, era do trabalho para casa. Eu era sua amiga, vizinha e também colega de trabalho. Dávamos aulas no mesmo colégio. Carla morava só. Não era casada, não tinha filhos e nem marido. Eu, ao contrário, era casada e tinha uma filha. No ano de 1991, eu estava com 24 anos e Carla com 26. E era uma sexta-feira. Eu e Carla tínhamos combinado de fazer um piquenique. Ela, eu, meu marido e minha filha. Mas no último momento, Carla me disse que iria para Minas, pois sua prima estava doente e ela iria visitá-la. Calhou de naquela sexta, eu e ela tivemos um desentendimento no trabalho. Coisa boba, mas que fez com que no sábado ela fosse para Minas sem se despedir. Passou todo o final de semana em Minas e no domingo à noite, quando fui jogar meu lixo na lixeira do corredor, reparei que Carla já estava em casa, pois a luz da sala estava acesa. Uma música tocava baixinho e vi sombras por debaixo da porta. Estranhei ela ter chegado e não ter ido falar comigo, mas como já era tarde, deixei para lá. Na segunda-feira, quando fui trabalhar, ouvi sons vindo do apartamento dela e fiquei meio sem entender quando não a vi no colégio. Bom, dei minhas aulas e ao final soube que Carla não tinha ido trabalhar. Quando cheguei em casa, ainda ouvia sons vindo do apartamento dela. Então bati na porta para saber por que ela não tinha ido trabalhar, mas ela não me atendeu, apesar de ouvir que ela estava em casa. Bati outra vez, mas ela não me atendeu. Entrei em casa e passei toda a tarde com os meus afazeres. Por 2 vezes ainda fui bater na sua porta, mas ela não atendeu, apesar de ouvir música no seu apartamento. Na manhã seguinte, antes de ir trabalhar, bati de novo, mas mesmo assim ela não me atendeu. No trabalho, soube que mais uma vez ela não foi. Era o ano de 1991, não tínhamos celular, mas eu tinha telefone fixo e Carla também.
A escola ligou para sua casa, mas não teve resposta. Quando eu cheguei em casa, bati de novo e nada. Chamei e, apesar de saber que ela estava em casa, não me respondeu. Então liguei para ela. O telefone chamou algumas vezes. Ela atendeu e disse: Jandira, minha amiga. Então perguntei a ela se ela estava bem, mas ela, apesar de ter atendido o telefone, não disse nada e desligou. Ok, então. Se ela queria ficar com birra por bobagem, tudo bem. Naquele mesmo dia, Sônia, a diretora da escola, me ligou dizendo que Carla teve um acidente e não resistiu. Como assim? Liguei ainda há pouco para ela e ela atendeu. Sônia, confusa e triste, fala: Não, Jandira, nossa amiga se foi, indo para Minas. Ela sequer chegou lá. Até hoje, não consigo entender, pois durante 2 dias eu percebi que tinha alguém naquele apartamento. E Carla atendeu ao meu telefonema. Todos falam que o espírito dela, não entendendo que tinha feito a passagem, voltou para casa, pois sua morte foi repentina e ela ainda não tinha assimilado que partiu. Quanto a ter atendido a minha ligação, bom, talvez ela quisesse se despedir. Descanse em paz, minha amiga querida. Estamos com a campanha rumo aos 50.000 inscritos. Conto com todos vocês. Mandem seus relatos para o e-mail apesardanoitecomercial@gmail.com ou para o nosso WhatsApp 21 99059 1666. Beijos de luz. Tchau, noturnos.